Olá para você que está acompanhando o Sabablog. Nós vamos entrevistar hoje a psicóloga e sexóloga Carla Carriel. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Obrigada, Solano. Como que você consegue tempo para dividir sua área de atuação entre sexóloga e transtornos alimentares? Então, na verdade, eu sou psicóloga, né? Eu sou formada em psicologia desde 2007. E aí, mais recentemente, eu iniciei meus estudos, né? Eu fiz a minha pós-graduação em sexologia e depois a minha formação em transtornos alimentares. E não há nenhum tipo de problema com o tempo. Por quê? Porque essas formações, elas vêm exatamente para fortalecer o que eu já venho trabalhando. Questões sobre sexualidade já apareciam na clínica. Questões relativas a corpo, imagem, alimentação já apareciam na clínica. Então, o estudo de transtornos alimentares, o estudo da sexualidade, ele vem para complementar e para estar junto com o meu trabalho que eu já realizo, né? Então, na verdade, o que acontece agora é uma dedicação de tempo, né, para estudos mais específicos. Mas, em relação à clínica, esses trabalhos se inserem na minha clínica, no meu atendimento. Certo. Por que você quis ser sexóloga e quais são as dificuldades de se cursar um assunto que, ao mesmo tempo, é evitado, mas que todo mundo, no fundo, gosta? Isso. Então, como eu falei antes, né, já aparecia a sexualidade, é um tema como você falou, que as pessoas evitam, mas gostam ao mesmo tempo. Por quê? Porque é uma dimensão, né, da vida humana, né, uma dimensão fundamental da vida humana. Então, são questões, né, que sempre apareceram na clínica. Desde traumas relativos à sexualidade, até algumas questões relativas a falar de certos desejos, né? Um medo de estar sentindo algo que é errado, algo que não pode. Questões relativas à sexualidade, a gênero, né? Eu trabalho muito com população LGBTQIAPN+. Então, essas questões já vinham na clínica e eu percebi que um estudo mais fortalecido nessa área me daria mais bagagem, maior capacidade para lidar com esses temas sensíveis e acolher melhor os meus pacientes, né? Então, eram estudos que eu já fazia informalmente ou por conta própria e que eu decidi fazer uma pós-graduação, né, que foi um período muito bacana, muito amizades lá, né, e aprendi muita coisa. E sobre a dificuldade, né, que você perguntou, eu penso assim, né, o difícil de tratar desse tema tem algumas questões, né, que não tem nada a ver com o trabalho em si, mas que às vezes aparecem assédios, né, pessoas que me mandam mensagens assediando. Depois que eu comecei a me divulgar como sexóloga, essa questão do assédio apareceu mais, assim, mas é uma questão que acontece muito com mulheres que trabalham com o público, né? Agora, em relação a meus pacientes, em relação ao trabalho, eu não tenho nenhum tipo de problema, mas a dificuldade é essa, é lidar com o que você falou, temas que são muito difíceis para as pessoas, temas que são muito delicados para as pessoas, né? Eu estou sendo redundante, repetindo dificuldade, mas são temas muito delicados. Eu, particularmente, não acho difícil, eu acho desafiador, eu acho interessante, eu acho que na medida em que eu acredito, inclusive, que depois também que eu comecei a me divulgar como sexóloga, ficou mais fácil para as pessoas, né, para os meus pacientes, minhas pacientes, falarem sobre a sexualidade comigo, né, porque era como se tivesse
se sentissem um espaço mais seguro, né? Para não serem julgadas, para não se sentirem errados, né? E a, a ética da psicologia já demanda isso, né? Que a gente não julgue, que a gente não imponha nossos próprios valores, mas a sexologia vem ainda de novo para complementar isso. Eu volto para o que eu falei no começo, assim, a ética está presente, ela precisa estar presente na psicologia, mas um estudo aprofundado em sexologia, estudar gênero de maneira mais aprofundada, isso permite que eu consiga fortalecer essa ética, acolher com mais e mais respeito e sensibilidade as pessoas que eu já acolho, que eu já acolhia, e as pessoas que virão. Certo. Como que a psicologia ela estuda e dá explicação aos transtornos alimentares e quais são eles? Então, os transtornos alimentares, eles são multifatoriais, né? E isso quer dizer o quê? Eles têm causas que são genéticas? Tem, mas também tem causas que se dão lá na história do indivíduo, história individual, história familiar. Eles têm causas também culturais, né? A gente vai vendo aí nessa nossa cultura, essa cultura da magreza, né? Das dietas. Então, ele é multicausal, né? A gente conversa bastante ao longo do curso e a gente conversa bastante enquanto estuda, né? Não é uma causa única, mas é uma coisa culturais, né? Então, a gente vê, por exemplo, essa ideia de magreza como sinônimo de sucesso, de beleza, as dietas restritivas, né, que são impostas, que a gente vai vendo na prática o quanto elas são danosas para as pessoas e elas acabam sendo muitas vezes disparadores para transtornos alimentares, né? As pessoas que sofrem de transtornos alimentares ou de um comer transtornado, às vezes não é um diagnóstico de transtorno alimentar, mas uma relação difícil com a alimentação, muitas vezes talvez na maioria das vezes são marcadas por histórias de dieta, de desconforto com o próprio corpo, né, com a própria imagem. É, a gente não pode tirar a cultura, a mídia disso, né? Os transtornos com os quais eu mais trabalho eu trabalho principalmente com transtorno de compulsão alimentar, mas também com anorexia nervosa e bulimia nervosa. É, embora, se a gente for pegar lá no DSM, né, que é o Manual de Diagnóstico Médico, a gente vai ver vários outros transtornos que eu também estudei, que também pesquiso, que também, né, tenho conhecimento, mas aqui, né, na minha clínica, eu sou mais focada nesses três transtornos. Lembrando que o trabalho com transtornos alimentares, ele exige uma parceria com nutricionistas, com psiquiatras, com outros profissionais de saúde que forem necessários também. Em geral, a gente considera muito importante, né, para qualquer trabalho em psicologia, porque saúde mental não é algo isolado de outros aspectos, né, com outros profissionais de saúde que estejam bem alinhados, né? Então quer dizer que uma pessoa ela pode, por exemplo, começar a parar de comer ou não comer muito, com a obsessão de ficar magra e depois acaba virando outra doença, né? Exatamente, exatamente. Porque e esse parar de comer, você vai vendo que é uma relação inadequada com a alimentação, né? E aí o que que acontece? Muitas vezes pode gerar o movimento oposto, que é a compulsão. Você restringe tanto que aí num outro momento você vai lá e tem aquele momento de devorar tudo sem saborear nada, né? Então começa com uma relação que não é saudável e vai adoecendo mais ainda. E a compulsão, ela é muito dolorosa porque ela gera muita culpa, né? Vamos pensar assim, no senso comum se coloca que a pessoa não tem força de vontade, se tivesse força de vontade fechava a boca, mas a gente se a gente for acompanhar o
histórico dessa pessoa muitas vezes sofreu algum tipo de bullying em relação ao corpo, alguma coisa, e enfrentou várias dietas, tentou todo tipo de forma de emagrecer, e aí entrou num processo compulsivo, né? Que não é uma escolha, nenhum dos transtornos alimentares é uma escolha da pessoa, não é falta de força de vontade. A gente fala sobre todos os transtornos mentais, né? Mas falando sobre os transtornos alimentares que eu tenho me aprofundado mais agora, assim, e que e que as pessoas, né, há muito preconceito em relação a eles, né, em relação aos transtornos, é, como se tivesse a ver com força de vontade, ou não querer coisas, ou futilidade também, né, só quer ser magra e tal, e não é esse o ponto, né, tem uma sociedade inteira que está dizendo isso para a pessoa, né, ela vê isso em todo lugar, assim, Nossa. e aí Uhum. E aí ela vai, né, se sentir pressionada, assim, não é uma pressão leve. Quando entra no campo do transtorno, é um sofrimento muito grave, assim. Tanto que os transtornos, eles vêm com, transtornos alimentares, vêm com outros sofrimentos, né? Vem também, muitas vezes, com depressão, com ansiedade, com outras formas de sofrimento psíquico, junto, né? São transtornos de muito risco. E pode se chamar de transtorno alimentar também o contrário, pessoas que comem bastante sem parar? Então, aí é que tá. O que que é esse bastante? Se eu for falar do transtorno da compulsão alimentar, que é o transtorno da compulsão alimentar, ele tem a ver com ingerir grandes quantidades de comida. Só que tem que lembrar que o ingerir grandes quantidades de comida, ele vem junto com outros sintomas, por exemplo, perda de controle, né? A sensação de perda de controle. É, é sofrido esse ingerir muita comida, porque na maioria das vezes é uma quantidade que o estômago não suporta, então a pessoa sente dores, né? Existe o transtorno de compulsão alimentar, mas uma pessoa com bulimia também pode apresentar, na verdade apresenta, perdão, a pessoa com bulimia nervosa também apresenta compulsão alimentar. Que a bulimia nervosa ela tem períodos diferentes aí, tem períodos de grande compulsão, depois tem períodos em que ela vai tentar compensar. E aí ela compensa através de vômito, através de atividades físicas excessivas, né? Várias outras formas, assim. Mas sim, é aquilo que eu estava falando antes, né? Vem a dieta restritiva, né? A insatisfação corporal, o sofrimento, né? E aí, tô falando de uma forma bem simplificada, porque na clínica a gente vai estudar uma história inteira daquela pessoa, né? Daquele indivíduo. E aí, o transtorno começa a se desencadear, começa a gerar sofrimento, e nem sempre as pessoas ao redor ou a própria pessoa se dá conta de que está sendo um transtorno, né? Às vezes é assim, eu comi demais, ou fiquei sem comer, ou até perceber, às vezes demora muito, né? Mas sim, o comer em excesso, e esse excesso ele tem que estar ligado também a sentimento de falta, sensação de falta de controle. Esse excesso ele tem que ter uma periodicidade longa, né? Não é, hoje você comeu em excesso, porque, sei lá, você foi numa festa que você tinha muita comida boa e você comeu bastante. Não é um transtorno, não é um problema. É preciso analisar isso no tempo, né? No tempo, na sensação de perda de controle, na sensação de culpa que vem depois, na forma como a pessoa se enxerga, né? Muitas vezes a pessoa que tem transtorno de compulsão alimentar, por exemplo, ela se autodeprecia muito, né? Se considera uma pessoa incapaz, né? Cada vez que ela tem a compulsão, ela vai dizer, eu sou totalmente incapaz, eu não dou conta de nada. Quando, na verdade, ela não é incapaz, né? Ela dá conta de um monte de coisa da vida. Mas aí, quando chega nesse momento, ela perde o controle nessa situação, ela transforma isso no que ela é. Eu sou uma pessoa incapaz. Aí é uma pessoa inteligente, uma ótima amiga, mas é incapaz porque, né, na cabeça dela, aquilo a torna incapaz. Um termo que me chamou a atenção é psicologia institucional. O que significa isso?
A psicologia institucional, eu estudei, o meu mestrado, ele foi em psicologia institucional. E a psicologia institucional não está ligada, às vezes pode parecer, mas não está ligada à psicologia organizacional, psicologia de empresas, nada disso. A instituição aqui, nesse contexto, é aquilo que é socialmente instituído, né? A gente pode sim falar de algumas instituições, como escola, mas não o prédio da escola, e sim as características instituídas da escola, né? As regras, os valores, o controle, o que é imposto ou não lá dentro, como as pessoas devem se comportar. A gente for pensar outra instituição social muito forte, é o próprio casamento, né? Tem várias regras sobre casamento que a gente não percebe de uma forma consciente que isso tá colocado, mas isso a gente vai vivendo isso, a gente vive a escola, a gente vive o casamento, a gente vive maternidade, paternidade, como instituições, como esses valores instituídos, né? E a proposta na psicologia institucional é questionar os valores instituídos, não naturalizar. A minha pesquisa foi sobre um hospital aqui no Espírito Santo, o Hospital Adalto Botelho, que era um hospital psiquiátrico. E, e eu pesquisei prontuários desse hospital e também entrevistei pessoas que trabalharam lá, né, desde o começo, lá em 1954. E nessa pesquisa eu estudei, né, o que era, de novo, o que era colocado em instituição, né, o que era instituído, declarado, definido como doença, como sofrimento psíquico. É, Na verdade, nem como sofrimento psíquico, se a gente for ver a história do manicômio, é uma história de normatização mesmo, assim, né? Todas as pessoas que se colocavam, ou se colocavam de uma forma colocar as aspas aí, inadequada na sociedade, poderiam ser manicomializadas. Especialmente, né? E aí a gente vai ver uma questão racial que é discutida mais fortemente hoje, mas especialmente pessoas negras, pessoas não brancas, especialmente mulheres, muito mais do que homens, né? O manicômio era uma forma de eugenia, né? E nesse estudo que eu fiz, assim, eu fui realmente discutindo, né? O que era definido como doença, né? O que era definido como doença, como loucura, como normalidade, como saúde, para determinar quem ficaria ali, né? É, Trancafiado, preso, porque era um aprisionamento, né? É, Era um aprisionamento, eram muitas violências que ocorriam ali, era muito abandono. Então, aí a gente vai entender o que é a psicologia institucional. As pesquisas são voltadas para esses campos, né? Para estudar essas instituições, esse funcionamento bem arraigado delas, assim. Não estou conseguindo pegar uma palavra boa, mas está fazendo sentido para você? Sim. Tá? É isso, assim, essas tramas das instituições, sabe? É diferente de olhar uma organização, de uma empresa, isso é outra área, outro campo da psicologia. Você leu um livro, né, para estudar sobre isso, inclusive, né? Qual que é o nome do livro? E fale um pouco sobre ele. Eu li vários livros, na verdade, né? Mas, assim, um dos livros, falando que foi base, foi na História da Loucura, de Michel Foucault. Que ele vai trazendo a história da loucura no Ocidente mesmo, né? E, e de como a verdade sobre o louco era produzida, sobre quem era considerado louco, vamos chamar o louco, né? Era produzida através de discursos sociais, né? E essa exclusão. E aí, assim, essa base desse estudo que eu fui fazendo, né, desses discursos sociais, isso vai sendo presente em vários estudos sobre a loucura, que eu também li depois, né, livros sobre a loucura aqui no Brasil, né, que são marcados por isso, por esses discursos, né, que produziam verdades, né, verdades sobre os sujeitos, né, esses sujeitos que
mereciam, por exemplo, estar entre os outros, né? Os manicômios eram colocados à parte, eram colocados em espaços distantes da comunidade, né? É, então, assim, esse livro é bem bacana, assim, a história da loucura. O Alienista, Volume. o Alienista, de Machado de Assis, você já leu? Já, E o que você achou já. dessa história? Eu amo, eu amo Machado de Assis e amo essa história. Amo esse livro. É, Ele é um livro que ele é irônico, né? Porque ele vai... Isso tudo que a gente está falando, ele vai... o Machado de Assis tem uma ironia muito gostosa, assim. Então, ele vai mostrando que se você for aprofundando, né? Se você for acreditar uma norma cada vez mais rígida, não sobra ninguém, né? Porque, na verdade, a norma, né? Ela é uma... Ela é algo que... ela é como se fosse um... Deixa eu pensar, assim, eu estou tentando pensar em alguma metáfora, Ah, a normatização, né? O padrão, a norma, o adequado, é uma lei externa, mas que vai ser internalizada em nós e a gente vai tentando se adaptar. Mas se a gente for, aquela ideia do de perto ninguém é normal, né? Se a gente for olhando bem de pertinho, quem cabe nisso de verdade? Né? Quem cabe nisso de verdade? E outra coisa que o alienista mostra, né, é que tem alguém que pode determinar, né? E isso é muito violento, né? Esse alguém que pode determinar o que o outro é, que é um questionamento que eu sempre faço dentro da psicologia, na hora que eu vou atender, não, eu busco o tempo todo questionar esse lugar de poder para não me colocar, né? É, nesse lugar de superioridade, né? É uma troca ali. Obviamente, é um lugar em que eu estou oferecendo um cuidado, uma escuta, mas eu não sei determinar nada em absoluto sobre o outro, sobre a pessoa que chega até mim. certo. E é engraçado que a gente vai fazendo uns links, né? Porque aí eu falei antes de transtornos alimentares e de sexualidade, e essa lógica da normatização, ela vai estar presente nos transtornos alimentares, por exemplo, né? Porque as pessoas vão tem uma raiz aí nesse sentimento de inadequação, nessa busca é, por fazer parte, né? Quando a gente está falando de dietas restritivas, de novo, não é só isso, mas é um dos aspectos, né, que gera um sofrimento muito grande. E aí também tem uma questão social, cultural envolvida nesse sofrimento, né? E a sexualidade que é totalmente marcada por regras, por normatização, pelo que é adequado, pelo que não é. Ah, então você é desviante. E é muito pensando assim, né? E o que que é essa normatização, né? O que que define o que que é adequado, o que que não é adequado em relação a afeto, a desejo, a sexo, né? Se a gente está falando, por exemplo, entre consentido, entre pessoas adultas, obviamente, a gente está falando de consentimento também aqui. E outro campo que eu trago muito na sexualidade é o consentimento, né? Já voltei para o outro assunto, mas é porque a gente vai fazendo links. E aí também você vai entendendo por que que eu escolhi muito. Eu vou estudando várias coisas diferentes, porque na minha cabeça eu vou linkando uma coisa com a outra. Certo, certo. Sobre histórias relacionadas ao sexo, alguma mais interessante? Como que você pode falar no geral aqui pra gente? Então, de uma forma geral, né, eu vou falar um pouco como é que foi aparecendo isso de uma forma que me chamava mais atenção na clínica. É, Foi inicialmente de uma forma, inclusive, bem dolorosa, que foram as histórias, né, de violências sexuais que as pessoas traziam, os traumas de violência. Eu trabalho muito com trauma, né, com pessoas que sofreram traumas. E aí as marcas que essas histórias, né, que essas vivências deixavam na vida das pessoas. Também há outras questões aí, por exemplo,
crenças sobre sexo, né? Sobre o que pode ou não pode sentir. Nossa, eu posso fantasiar com uma pessoa que não é a pessoa que está comigo, né? Então, fantasia é errado, né? Isso parece uma coisa bem simples, né? Mas a gente vai trabalhando para falar, fantasia é um pensamento, é uma ideia, é, é uma forma até de alimentar a sexualidade, né? Você não está fazendo nada de errado quando você fantasia. E assim, pensar, né, as relações também, né, de uma forma mais livre, de uma forma a respeitar a escolha de cada pessoa que chega até mim, assim. Mas, assim, o que me chamou a atenção inicialmente lá foram as histórias, né, que vinham muito de traumas, né, sexuais, mas depois começaram a se abrir também. Eu comecei, ou meu olhar, meu ouvido, meu olhar começou a se abrir mais, talvez, para outras histórias, né, para vivências sexuais no momento presente, para alguns medos, algumas inseguranças que as pessoas apresentavam, é, em relação a isso é certo ou errado, será que a forma como eu desejo está adequada ou inadequada? E eu penso assim, que uma coisa que é muito gratificante para mim é eu vou trabalhando com essas questões, quando eu vou escutando essas questões, é percebendo o quanto que a pessoa vai se sentindo cada vez mais segura, tanto para se abrir, quanto para vivenciar a sexualidade de uma forma mais plena, né? Podendo dizer sim, podendo dizer não, definindo assim, não, isso eu não gosto, ou definindo isso eu gosto, porque o espaço que ela vai tendo para abrir, para falar sobre isso, e para ver que ela não é anormal, porque a normalidade não é um fato, não existe, ela é uma pessoa, né, diversa, né, como qualquer outra, e singular e única, isso vai dando mais segurança, né? Isso dá mais força para a pessoa, eu acho. Sim. Como sexóloga, vocês têm assim, vocês precisam ver esses sites que têm conteúdo adulto ou não necessariamente para orientar alguns pacientes sobre este outro assunto? Não necessariamente, porque existem abordagens diferentes, assim. Então não é obrigatório. Ok. Ok. E então, qual é o maior prazer que a psicologia tem dado para você? E mesmo depois de formado, vocês ainda têm que continuar estudando, não tem? Isso, exatamente. É, eu amo a psicologia, eu gosto muito do meu trabalho. É, acho que um pouco do que eu falei agora há pouco, né? É muito, é muito bom ver como as pessoas vão se encontrando o caminho delas, encontrando um caminho, inclusive, de autonomia, né? Não é para ficar para sempre fazendo terapia, né? É para, aos poucos, descobrir a forma de seguir em frente, assim, né? A terapia é um dos aliados da saúde mental, né? Não é também tudo na saúde mental. Saúde mental é a vida como um todo, né? Sim. Mas falando de estudos agora, assim, eu e uma amiga minha, a gente está estudando sobre gordofobia na área da saúde, né? Porque a gente vê que tem muitas pessoas gordas, às vezes, são negligenciadas em consultórios médicos, né? Em vários espaços, ou violentadas mesmo. Negligenciar uma violência, mas é uma violência mais passiva, né? Ou violências mais, né? De falas mais diretas, mais ativas, assim. E a gente está montando um curso, então a gente está estudando bastante sobre isso e montando um curso para profissionais de saúde, de uma forma geral, né? E além disso, eu estou cursando uma outra formação agora, aqui em Vitória, presencial, em psicologia analítica de Jung, né? Que é a minha abordagem. E E é com o CEPAS, né, que é um espaço que eu já estudo há bastante tempo, assim,
né? Eu tô até com a pastinha deles aqui, tava olhando aqui do lado. E agora eu tô fazendo a formação, né, de novo, para fortalecer, né, o trabalho. Certo. Você está se formando aí em Vitória, no Espírito Santo? Isso, E você mora aí mesmo ou em outro estado? eu moro aqui, eu moro aqui. Tá certo. Tá certo. Bem, psicóloga e sexóloga Carla Carrião, foi um prazer entrevistar você. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Foi um prazer falar com você também, Solano. É, eu sinto às vezes que tem muita coisa mais para dizer. Eu sei que às vezes eu me embolo um pouquinho para falar, porque eu não estou acostumada com entrevista. Mas assim, mas foi gostoso falar. Eu gosto de falar sobre o meu trabalho, eu gosto de falar sobre a psicologia de uma forma geral e acho importante poder divulgar, poder estar junto com pessoas que têm interesse em ouvir. Então, eu agradeço por você ter interesse em ouvir. Tá certo. Obrigada. Por nada. Estamos em época de Natal, de Ano Novo. Qual recado você deixa para nós, para as pessoas que estão nos assistindo? Então, olha, a gente pegando essa época de final de ano, né? Uma das épocas, um dos feriados mais gostosos para mim é o Ano Novo, né? Eu gosto desse simbolismo, né? Então, eu vou deixar dois recadinhos aqui. Um deles aproveite esse momento de encerramento, né? De ciclo que, que vem aí, né? Para se permitir renovações, para se permitir abrir mão daquilo que não serve mais, e principalmente daquilo que te prende, daquilo que te sufoca, né, de valores que te aprisionam. Acho que a gente falou bastante hoje aqui dessa questão das grades, dos aprisionamentos, né? E o outro recado que eu quero dar é porque eu sei que essa é uma época que é triste para muitas pessoas, né? Para pessoas que têm algum trauma com essa época, alguma perda nessa época, assim. O recado que eu quero dar é: se esse período não for um período de festas para você, não precisa festejar. Fica quietinho, assiste vídeo, assiste Netflix, esteja perto de um amigo, de uma pessoa querida. Para quem gosta de festa, festeja, aproveita. Para quem não quer, né, não sente isso, não tem problema nenhum. O seu simbolismo de virada de ciclo vai ser outro e você vai saber qual. Cada um tem. Tá certo. Muito obrigado. E obrigado a você que nos acompanhou durante esse ano. E eu volto na segunda com o Jornal Breve. Tchau, pessoal.